Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o novo Código de Processo Civil. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre o tema de tutelas provisórias, mas na modalidade específica de tutela provisória de urgência cautelar. Lembro a todos que se você quiser baixar todo o meu material didático, é só procurar o meu aplicativo para celular. Você vai na Apple Store ou na Play Store e procura por Professora Fernanda Rezende. Assim, você terá acesso a todos os slides e a estes vídeos também. Gente, nós conversamos que o Código de Processo Civil 2015 reuniu sobre um único título as tutelas provisórias cautelares e as tutelas provisórias antecipadas. Nessa aula, vamos tratar da tutela provisória cautelar. Como funciona no CPC 73? Você que é advogado militante sabe que quando precisamos garantir o objeto do litígio, garantir a segurança, preservar o resultado útil do processo, nós ingressamos com pedido de natureza cautelar. Então, muitas vezes, nós precisamos, por exemplo, numa ação de divórcio, evitar que a parte adversa saia se desfazendo do patrimônio do seu cliente. Então, para evitar a dilapidação do patrimônio, nós ingressamos, por exemplo, com uma medida cautelar preparatória, no sentido de ver a proteção, de colocar aqueles bens no armazém, de, por exemplo, expedir ofício para o Detran, ofício para o cartório de registro de imóveis, para que se fique registrada a proibição de venda. Tudo isso com a finalidade de garantir que, ao final da ação do divórcio, exista ainda patrimônio para que você possa partilhar. Então, o objetivo da medida cautelar é esta proteção para o objeto que está sendo discutido na ação principal. Essa já será a primeira mudança prática trazida pelo CPC 2015. É que a previsão da tutela provisória de urgência antecedente, a cautelar que nós chamávamos de cautelar preparatória e que agora vamos chamar de cautelar antecedente, ela já vai funcionar como ação principal. Como assim? Você vai preparar, com o fundamento da lide, um sumário dos fatos, o seu pedido de urgência cautelar. Vai ingressar com essa ação em juízo e, uma vez efetivada esta medida, começará a correr o prazo de 30 dias para você emendar a petição cautelar. Exatamente. Nós não vamos fazer duas ações que ficam distribuídas em apenso e andando juntas, como fazíamos no CPC 73. Com o novo CPC, determina que haverá uma ação única, a medida cautelar antecedente. E então, uma vez efetivada a cautelar pleiteada, começa para o autor o prazo de 30 dias. Para ele o quê? Aditar a petição, formulando os pedidos principais. Então, no exemplo que eu acabei de dar, se você pediu que fosse oficiado o Detran para registrar o impeditivo de venda do veículo, você terá 30 dias para ingressar com a ação de divórcio e aí sim formular o pedido de partilha. Muito bem. Nessa emenda à petição, você não irá precisar pagar novas custas. Por quê? Porque na petição de tutela cautelar antecedente, é requisito obrigatório que o advogado informe quais serão os pedidos principais e que recolha as custas em cima de todos os pedidos. Então, se você estava acostumado a dar o valor da causa de R$1.000 e depois, na ação principal, somar os pedidos e aí sim calcular o valor completo, né, com todos os pedidos, isso você não poderá mais fazer no CPC 2015, porque ainda que você formule a cautelar em caráter antecedente, o valor das custas é calculado em cima de todos os pedidos. Deu para entender? Vamos ver essa regulamentação que está disposta a partir do artigo 305 do Código de Processo Civil 2015. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará à lide o seu fundamento,
a exposição sumária do direito, que se objetiva assegurar, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz irá recebê-lo como tutela antecipada. É aquela questão da fungibilidade entre as tutelas antecipadas e cautelares que já existia no CPC 73 e se mantém no CPC 2015. Continuando. Artigo 306. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá em 5 dias. A grande modificação está aqui a partir do artigo 308. Acompanhe comigo. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do aditamento de novas custas. Por quê? Porque o pedido principal já terá que vir indicado na sua petição de tutela cautelar antecedente. Ok? Então, gente, em relação às tutelas cautelares preparatórias, quais são as modificações substanciais para o dia a dia do advogado militante? Primeiro, que o nome vai passar a chamar-se de tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Segundo, que ao formular a petição, você já deverá indicar quais serão os pedidos principais, exatamente porque o cálculo das custas deve englobar todos os pedidos juntos. E terceiro, você irá apenas emendar a petição de tutela cautelar e não mais ingressar com uma nova ação, a ação principal. Não, você emenda a medida cautelar, a tutela cautelar antecedente, formulando os pedidos principais com uma petição simples, dentro do processo originário, sem precisar recolher novas custas. Não sei se vocês perceberam, mas a gente caminha para, em um único processo, termos duas contestações. De que maneira? A primeira virá com a citação do réu a respeito da existência da tutela cautelar, para que ele também cumpra a medida cautelar que foi concedida pelo juízo. E aí começa a correr o prazo de 5 dias para ele se defender. Quando você emendar a petição cautelar, o processo seguirá o rito comum. Ou seja, o réu será intimado da emenda que você formulou, mas o prazo para ele se defender só começa a correr a partir da audiência de tentativa de conciliação e mediação. De tal maneira que, se não houver o acordo na referida audiência, o réu apresentará uma segunda contestação, desta feita em relação aos pedidos principais que você adicionou, ok? Se você ainda ficou com dúvidas, eu fiz um quadro para facilitar a gente entender o fluxograma dessa nova forma de pleitear uma tutela cautelar antecedente. Acompanhe comigo. A petição inicial deve indicar a lide, exposição sumária do direito ameaçado. Pode haver a fungibilidade entre o pedido de tutela cautelar se o juízo entender que, de fato, o que você pleiteia tem o cunho satisfativo, uma tutela antecipada. Se for deferida a tutela cautelar pleiteada, o réu será citado e terá 5 dias para contestar e indicar provas. Efetivada a cautelar, o autor terá o prazo de 30 dias para complementar a petição sem pagamento de novas custas. Veja que se você, no prazo de 30 dias, não realizar o aditamento, o processo será extinto, sem resolução de mérito. Mas, caso haja o aditamento, o processo seguirá ao rito comum, ou seja, a audiência mais nova contestação. Naturalmente, que se você não adita, a liminar que você uma vez havia conseguido, perde os seus efeitos. Então, atenção para a gente não cair nesse erro de perder o prazo para o aditamento da tutela cautelar antecedente.
Se você tiver alguma dúvida sobre o que nós vimos hoje, eu vou ter o maior prazer em responder. Acesse o nosso aplicativo para celular e clique em Dúvidas Online. Até a próxima!